Saber Direito desta semana, o procedimento comum no Código de Processo Civil e as fases postulatória, de saneamento, instrutória e decisória. As aulas são com o professor Daniel Viana. Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos. Esse é o Saber Direito na TV Justiça. Sou Daniel Viana, professor de Direito Processual Civil. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo a respeito do procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. Na primeira aula fizemos um voo panorâmico, uma análise aqui bastante detida e analítica em relação às diversas fases do procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015 e nessa aula especificamente trabalharemos com a fase postulatória. O que a gente entende por fase postulatória no Código de Processo Civil de 2015? Vamos desde a petição inicial até a resposta do réu e também a chamada réplica, mas basicamente de forma muito detida, essa fase inicial na qual as partes entregam até o Poder Judiciário os fatos e argumentos através dos quais eles pretendem fazer valer o direito que cada um entende que tem. O autor fazendo valer a sua pretensão e o réu o exercício do seu direito de defesa para neutralizar esse exercício do direito de ação pelo autor. Lembrando que o exercício do direito de ação é o direito subjetivo público do autor de exigir do Estado a prestação jurisdicional, exigir do Estado a resolução do seu conflito de interesses. Por que ele é um direito subjetivo? Rememorando alguns conceitos basilares lá do direito. Por que ele é um direito subjetivo? Porque ele tem em contraponto um dever jurídico. Que dever jurídico é esse? É o dever do Estado juiz de resolver o conflito jurisdicional. Por que nasce esse dever para o Estado juiz? Porque ele veda, ele proíbe ao cidadão que resolva o conflito de interesse pelas suas próprias forças. Uma vez vedada a autotutela, o cidadão lesionado em seus direitos não pode ficar inerte. Se ele não pode resolver pelas próprias forças e quem detém o monopólio da solução desse litígio, da resolução do conflito de interesses, ou seja, o monopólio da jurisdição, é o Estado juiz, então o Estado juiz deve a ele uma prestação jurisdicional, de entregar a solução para aquele conflito de interesses. O direito de ação, por isso, subjetivo público, porque ele é exercido em face do Estado, para que o Estado solucione aquele conflito de interesses. De que forma o cidadão veicula, instrumentaliza o exercício do seu direito de ação? Através do processo. E, materialmente, qual o mecanismo utilizado por esse autor para, através do processo, levar até o conhecimento do Estado juiz esse conflito de interesses e pedir a solução daquele litígio? A petição inicial. Petição inicial, portanto, é um instrumento do exercício do direito de ação. O exercício do direito de ação que se desenvolve no processo através daqueles atos ordenados do procedimento, ele se instrumentaliza, ele se materializa, ele se corporifica pela petição inicial do autor. Logo, a gente já tem algumas pistas do que deve conter essa petição inicial. Se a petição inicial é o instrumento, é a corporificação, é a materialização que o autor vai levar até o conhecimento do juiz o seu conflito de interesses, a gente já tem alguma noção do que há necessidade de ser contido nessa petição inicial. E isso vai estar estipulado de forma analítica lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. O artigo 319 vai trazer numa ordem lógica e racional quais são os requisitos indispensáveis para a propositura de uma ação e de uma petição inicial, que é o ato que corporifica, deflagra o exercício desse direito de ação. Logo, a primeira coisa que a gente precisa imaginar, que a gente precisa levar em conta, é que o exercício dessa função jurisdicional, o exercício desse poder-dever de dizer o direito, de resolver os conflitos de interesse, ela não se dá de forma desorganizada em todo o Judiciário Nacional.
ela é distribuída entre as várias funções exercidas pelo judiciário e os diversos núcleos de poder e os atores que desenvolvem essa função jurisdicional. E de que forma a gente delimita o exercício dessa função jurisdicional? Através do fenômeno ou do instituto da competência. Competência é basicamente uma medida de organização, um ato de organização pelo qual esse exercício da função jurisdicional pelo Estado juiz vai ser distribuído entre os diversos órgãos do exercício da jurisdição, órgãos do Poder Judiciário Nacional. Então, a gente já tem uma ideia, basicamente, qual é a primeira coisa que deve conter na petição inicial. Se a gente vai endereçar uma pretensão, se a gente vai veicular uma pretensão a alguém, é preciso que a gente aponte o destinatário. Se o cidadão, se aquele que se sentiu ofendido em seus direitos é o remetente dessa postulação, qual seria o destinatário? Não pode ser simplesmente o Poder Judiciário, o Estado juiz, num ser ontológico desorganizado como um todo. É preciso direcionar. Se eu tenho o Poder Judiciário organizado e escalonado entre os seus diversos núcleos de atuação, isso a depender das pessoas que vão litigar, da natureza do litígio, do local de sua residência ou de seu domicílio, tudo isso organiza o fenômeno da competência e distribui o exercício do poder jurisdicional em todo o território nacional e em todos os núcleos de poder da jurisdição, em todas as esferas do poder judiciário. Cabe ao autor, obviamente através do seu advogado, definir através da sua pessoa da parte, da natureza do seu conflito, do local de sua residência, da natureza da causa em que vai ser ajuizada, para qual a destinação, qual é o destinatário, qual é o órgão competente para tratar daquela causa. Portanto, qual é o primeiro requisito da petição inicial? É a competência. E por isso que a gente vê lá no cabeçalho da petição inicial ao juízo em relação ao qual essa petição inicial é dirigida. Então eu tenho ali, desde logo, ao juiz ao qual a petição inicial é dirigida, como sendo o primeiro requisito da petição inicial. Posteriormente, eu preciso saber nessa petição inicial quem é que está envolvido nesse litígio. A necessidade de ser estipulado na petição inicial quem são as partes desse litígio. Qual o conceito de parte para o direito processual civil? É aquele que pede ou em face de quem se pede a tutela jurisdicional. Aquele que pede ou em face de quem se pede a tutela jurisdicional, se a gente responde essa questão, quem é que está pedindo? Em face de quem ele está pedindo? A gente consegue identificar as partes do processo. Depois a gente até verifica qual é a conexão que isso tem com a legitimidade dessa parte, que não tem a ver também com capacidade civil, com capacidade postulatória. Mas para que a gente identifique numa relação processual, num processo, quem são as partes desse processo, a gente precisa responder a esse questionamento. Quem está pedindo? Em face de quem ele está pedindo? Por isso que a gente vem logo ali, naquela sequência daqueles requisitos indispensáveis à propositura da ação, os requisitos indispensáveis da petição inicial, postos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Primeiro, competência, o juízo ao qual é dirigido. Depois, qualificação das partes. Qualificação dessas partes, quem é que está pedindo, em face de quem está pedindo. Se isso já está bem estipulado, a gente precisa, então, dar um próximo passo que diz respeito ao litígio em si, ao conflito de interesses em si. Então, a parte precisa, nessa petição inicial, narrar os fatos, aquilo que aconteceu lá no campo da vida, lá na realidade prática, e trazer esses fatos para a petição inicial, representar esses fatos na petição inicial. Processo é comunicação. A gente se comunica através do processo. Tanto o autor se comunica através do processo, da sua petição inicial, ele deve comunicar ao juiz, dar notícia daquilo que aconteceu lá na sua vida, e por isso ele narra os fatos que aconteceram. Se a gente está tratando, por exemplo, de um acidente de trânsito, ele vai narrar a dinâmica daquele acidente de trânsito e vai trazer as consequências jurídicas daquele fato da vida, daquele fato de realidade, daquela realidade prática, aquilo que aconteceu. Ele descreve aquilo de forma analítica, clara,
e traz as consequências jurídicas advindo. O que aconteceu? Isso vai gerar algum dano patrimonial? Isso gerou, por exemplo, um inadimplemento num contrato, numa relação contratual? Quais são as consequências jurídicas advindas daquele fato, daquela dinâmica daqueles fatos? Ele narra o fato, tem uma relação contratual com determinada pessoa e essa pessoa não cumpriu esse contrato. Qual é a consequência disso, esse inadimplemento processual? Se ele narra de forma lógica essa concatenação, é aquilo que o Código vai chamar, lá no artigo 319, dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. E, portanto, se ele narra os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, na sequência lógica, a gente já pode imaginar o que ele precisa narrar nessa petição inicial, é o seu pedido. Ele apontou o juiz em relação ao qual essa petição inicial é dirigida. Ele qualificou as partes, quem está pedindo e em face de quem está pedindo. Ele narrou os fatos, quais as consequências jurídicas desse fato, e ele vai pedir ao judiciário. O pedido, com suas especificações, deve constar da petição inicial. E a gente vai verificar no próximo módulo, quando a gente tratar de tutela provisória, se ele tiver por pretensão uma tutela de urgência, por exemplo, ele precisa formular pedidos destacados. O judiciário não age sem provocação. O judiciário não age de ofício, salvo raríssimas hipóteses. Se ele não age de ofício, o que a parte precisa fazer é pedir o que ela quer. É pedir a prestação jurisdicional, é pedir a tutela jurisdicional. Ele pede ao judiciário. Não há necessidade de haver, na petição inicial, estipulação de quais são os dispositivos legais pertinentes. A parte não precisa apontar no Código de Processo Civil, no Código Civil, na legislação extravagante, em que dispositivo legal está fundada a sua pretensão. Ele precisa narrar os fatos e os fundamentos jurídicos desse fato e precisa pedir ao judiciário. Além disso, ele precisa especificar as provas através das quais ele pretende comprovar esses fatos. O que a gente comprova no processo e que o juiz vai analisar no processo através da produção probatória são os fatos. Os fatos se comprovam. Essa é uma discussão que não tem fim. Se o que o autor precisa comprovar e o que o juiz vai analisar é a verdade sobre os fatos ou a verdade sobre as alegações de fato, que são coisas distintas. Se eu preciso, através do processo, através da prova no processo, verificar se a narrativa do autor corresponde à realidade ou corresponde à produção probatória, às alegações por ele trazidas. Porque se ele me narra um acidente de determinada forma, um exemplo mais banal possível, aconteceu um acidente ali na esquina. O autor vai me narrar o acidente de uma determinada forma. O que ele precisa trazer para o processo? É a comprovação de que aquela narrativa dele está escorada em provas. Vai trazer testemunhas, dizendo que ele avançou o sinal, que o réu avançou o sinal, por exemplo, que ele estava numa via preferencial. É isso que ele precisa trazer ao processo. Foi exatamente isso que aconteceu na realidade? Foi exatamente isso que aconteceu? O juiz não sabe disso. Por quê? O que o juiz precisa verificar é a correspondência entre aquilo que o autor narrou e as provas por ele trazidas. Vai caber ao réu trazer afirmações em sentido contrário e provas em sentido contrários. É por isso que a gente ainda tem, na doutrina, alguma discussão sobre busca de verdade formal, ou seja, aquilo que está no processo, narrado no processo e a sua conformação probatória, ou a chamada verdade material, aquilo que aconteceu lá na realidade prática, lá no mundo dos fatos. Há necessidade de se buscar essa verdade material, a verdade que se pretende no direito processual civil é a verdade do processo, é daquilo que está alegado pelas partes no processo. É isso que se busca no processo. A gente tem muita discussão quanto a isso lá no processo penal, que cabe a busca no processo penal por uma chamada verdade material. Mas no processo civil, tudo o que se tem é analisar as alegações das partes
e as provas em relação àquelas alegações. Se a gente não tem essa compreensão, se a gente não consegue entender o processo civil dessa forma, fica muito difícil a gente entender quando é que pode haver decisão judicial sem prova nenhuma. Isso é possível? Isso é possível, é lógico que isso é possível. Se o autor me traz uma narrativa sobre um fato, com fundamentos jurídicos do pedido, e não me traz prova alguma, se não houver necessidade de uma prova ser categorizada pela doutrina ou pelo legislador, melhor dizendo, como indispensável à propositura da ação, se o réu não responde àqueles fatos, se o réu não contesta aqueles fatos, esses fatos tornar-se-ão incontroversos no processo e o juiz poderá julgar essa causa, sem prova, sem prova. Saberá o juiz se aquilo que o autor narrou é a verdade que aconteceu lá no mundo real, lá na realidade prática? Não. E isso não faz diferença para o processo civil. A não ser que estivermos tratando aqui de direitos indisponíveis, de outra concepção. No direito processual ordinário, isso há possibilidade de julgamento por presunção, de julgamento sem prova. E isso se dá porque aquilo que se busca no processo, e aí a gente retoma o ponto da petição inicial, na qual o autor pretende comprovar o quê? As alegações por ele trazidas na sua petição inicial. Então, portanto, competência, o órgão jurisdicional ao qual a petição inicial é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, que é o mais importante, é o núcleo digamos assim, da pretensão, se ele não pedir, não se sabe o que ele quer, o que ele pretende, o pedido com suas especificações, as provas pelas quais ele pretende comprovar aquelas alegações de fato, e, além disso, um outro requisito indispensável, posto pelo Código no artigo 319 como indispensável, e essa é uma inovação, essa é uma novidade no Código de Processo Civil de 2015, é a citação do réu para comparecer a uma audiência de conciliação, dizendo o autor se pretende ou não participar dessa audiência de conciliação. A gente verificou lá no módulo anterior que no nosso procedimento comum, o legislador, em relação ao Código anterior, ele antecipou o momento da conciliação. No código anterior, a gente tinha petição inicial, resposta do réu, réplica, e aí, lá no antigo 331 do Código 73, o juiz designava ou não uma audiência de conciliação, só depois de angularizada a relação processual e da vinda da resposta do réu. Não é o que acontece no Código atual. A gente tem petição inicial e, logo depois da petição inicial, salvo hipótese de tutela provisória ou da improcedência liminar do pedido, aquelas outras considerações, logo depois da petição inicial, o que a gente tem é um ato solene para tentativa de conciliação. E essa tentativa de conciliação, essa audiência de conciliação, ela é obrigatória. De que forma a gente pode entender, que a gente tem que entender esse conceito de obrigatoriedade em relação a essa audiência de conciliação ou de mediação? O Código de Processo Civil exige que o autor, na petição inicial, diga se quer ou não quer essa audiência de conciliação. Seria um outro, digamos assim, requisito da petição inicial. E por que ele diz se quer ou se não quer essa audiência de conciliação? Porque não cabe ao juiz deixar de designar essa audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação somente não será realizada quando tanto o autor quanto o réu disserem que não querem essa audiência de conciliação. Eles têm que se manifestar expressamente no processo. Se eles nada disserem, a audiência irá se realizar. Ao juiz não é dado deixar de designar essa audiência, a não ser nas hipóteses das causas que não admitam transação. Em todas as demais hipóteses, o juiz deverá designar essa audiência. Pode essa audiência não acontecer? Pode, por negócio jurídico processual bilateral entre as partes. Tanto o autor quanto o réu irão se manifestar no sentido de que não querem essa audiência de conciliação. E qual é o momento adequado para o autor se manifestar no sentido de que não quer a audiência de conciliação? Na petição inicial. O Código traz isso como um requisito indispensável da petição inicial.
Será que isso é mesmo um requisito indispensável na petição inicial? O que significa um requisito indispensável da petição inicial? Significa dizer, e a gente vai 320, 321 do Código de Processo Civil, que se faltar algum requisito indispensável, o juiz determinará a emenda dessa petição inicial e, se essa emenda não acontecer, para suprir aquela deficiência quanto àquele requisito, a falta ou a ausência daquele requisito, o juiz irá indeferir essa petição inicial. Logo, se o autor não coloca que quer ou não quer audiência de conciliação, o juiz irá indeferir essa petição inicial, o juiz irá determinar a emenda da petição inicial para que o autor diga se quer ou se não quer essa audiência de conciliação. O Código é silente quanto a isso. Se a gente partir de uma interpretação literal do Código, que sempre é a pior interpretação, se a gente parte de uma interpretação literal, parece que, sendo posto pelo Código como, dentro no rol do artigo 319, como um dos requisitos indispensáveis da petição inicial, se ele não constar da petição inicial, essa petição inicial está viciada, o juiz poderia indeferir essa petição inicial, extinguindo o processo. Não parece ser isso muito razoável, não parece ser essa a intenção do legislador. Logo, ou o juiz determina a emenda e já atribui um valor no caso da omissão da parte, por exemplo, diga ao réu se pretende audiência de conciliação e, em caso de silêncio, o juiz entenderá que ele quer audiência de conciliação. Ou, no outro caso, também é possível que o juiz entenderá que ele não quer audiência de conciliação, embora o Código vá dizer que para que o juiz retire essa audiência de pauta, para que ela não se realize, há necessidade de manifestação expressa de ambas as partes. Portanto, é requisito indispensável ou não da petição inicial? Pela dicção do artigo 319 é requisito indispensável, mas a consequência pela não colocação dessa manifestação do autor na petição inicial não parece ser a extinção do processo a mais adequada, sob pena de uma consequência irrazoável em relação à conduta da parte. Portanto, esses são basicamente os requisitos da petição inicial que devem ser colocados pelo autor. Se algum desses requisitos faltar, o juiz determina a emenda da petição inicial. Quantas vezes essa petição inicial pode ser emendada? O Código não diz. O Código não diz. Algum dissenso doutrinário a respeito disso? A doutrina, quem se debruça sobre o tema, trata de uma forma ou trata de outra. Alguns apontam que o juiz pode determinar mais uma vez uma única possibilidade de emenda. O professor Humberto Teodoro Júnior, por exemplo, vai dizer que essa determinação de emenda ela vai se dar quantas vezes for necessária. O fato é que isso não encontra resposta adequada no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é silente quanto a isso. O que não parece ser possível é o juiz indeferir a petição inicial sem dar a possibilidade à parte daquela retificação, daquela correção. Desde que possa haver essa retificação, desde que aquilo possa ser corrigido. Porque existem situações em que não há possibilidade de correção. Então, o caso não seria de emenda da petição inicial, seria mesmo de substituição da petição inicial. Todos sabemos, por exemplo, que para exigir, vamos dar um exemplo aqui para que a coisa fique clara, para que a parte peça em juízo uma reintegração na posse, uma reintegração de posse, a necessidade que ela alegue e prove, mas pelo menos que alegue na sua petição inicial, que ela tinha uma posse anterior e que ela perdeu essa posse através de um esbulho. E peça, portanto, a reintegração. Eu só posso ser reintegrado naquilo que eu já tive. Se a parte vem e narra na petição inicial que ela nunca teve aquela posse, ela pode até ter uma pretensão a ser deduzida em juízo, mas não a de reintegração de posse. Essa petição inicial ela não pode ser emendada, ela não
consegue ser retificada pela parte, ela pode ser substituída, mas aí não haverá uma emenda, será uma nova ação, com novos requisitos, com nova roupagem. Há possibilidade de emenda nesse caso? Entendo que não. E aí a hipótese poderia ser de indeferimento de plano da petição inicial. Não sendo essas hipóteses, que são excepcionais, é bom que se deixe claro, não sendo essa hipótese de indeferimento de plano da petição inicial, o juiz determinará a emenda, e aí o Código traz uma inovação muito importante, de que o juiz determinará a emenda indicando precisamente o que a parte deve emendar. Porque era usual no ordenamento jurídico processual anterior que o juiz colocasse no seu despacho inicial: a petição inicial não atende os requisitos postos em lei, emende-se a inicial. A parte não sabe, a parte vai fazer um exercício ali de adivinhação. A parte não sabe o que ela precisa emendar. O juiz precisa indicar precisamente qual é a necessidade de emenda. Não é reescrever a petição inicial pela parte, porque senão o juiz perde a isenção. O que ele precisa é indicar quais dos requisitos indispensáveis à propositura dessa petição inicial faltou. Qual é o vício que essa petição inicial encontra? É em relação à qualificação das partes? É em relação aos fatos ou fundamentos jurídicos do pedido? É em relação à manifestação quanto à audiência de conciliação? É em relação ao pedido em si? Essa é a necessidade de especificação. Vencida essa etapa dessa análise prefacial quanto à petição inicial da parte, passamos para aquela hipótese que já foi aventada no Código anterior, tanto desse indeferimento da petição inicial pela ausência de algum dos requisitos, quanto uma outra hipótese muito específica trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, que é aquela situação na qual a petição inicial está correta. Essa petição inicial, formalmente, conforme a estrutura montada pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, ela está escorreita. Mas a parte não tem o direito àquela pretensão que ela persegue no judiciário. Ela já não encontrará, de forma alguma, pouco importa qual será a resposta do réu, ela não encontrará resposta favorável à sua pretensão. E como é que se sabe disso? Porque aquele caso análogo, pelo menos de forma análoga ou mesmo idêntica, já foi julgado anteriormente por um mecanismo de produção de decisões qualificadas, de decisões vinculativas, no chamado sistema, digamos assim, de formação de precedentes obrigatórios do novo Código de Processo Civil. Se isso já é assim, não faz sentido prosseguir com esse procedimento. O processo deve ser encerrado desde logo. Por que a petição inicial está equivocada? Não. A petição inicial formalmente está correta, mas o que a parte não tem é o direito que perseguido em juízo. E, portanto, que o juiz, a manifestação jurisdicional nesse caso, será em relação à improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, na forma como ela está posta no Código de Processo Civil de 2015, ela é basicamente um primeiro instrumento que a gente tem de reforço, de demonstração de força dessas decisões jurisdicionais de natureza vinculante. Essas decisões jurisdicionais de natureza vinculante, das súmulas, por exemplo, das súmulas vinculantes, dos julgamentos de casos repetitivos, dos recursos repetitivos, do IRDR, das súmulas editadas pelos tribunais superiores, tudo isso é o chamado sistema de precedentes ou decisões com caráter vinculante. Essas decisões determinam a forma de atuação não só dos juízes inferiores, mas elas determinam também a forma de atuação das próprias partes. Digamos assim, a pretensão do legislador é que isso sirva como norma de conduta, de comportamento para o próprio jurisdicionado, para que o jurisdicionado, já sabendo que determinado conflito de interesses é resolvido pelo judiciário de determinada forma, uniforme, estável, vinculativa,
para que mesmo que ocorra aquela crise, na realidade fática, aquela situação de litígio, que ele não busque o judiciário por aquilo. Por quê? Porque já há uma resposta adequada. Caso a sua pretensão, aquilo que ele pretende, não vai encontrar resposta adequada na sua ótica, resposta adequada no judiciário que lhe beneficie, como é que ele vai saber disso? Por esse sistema de decisões vinculativas. E aí, se ainda assim ele ingressa com essa petição inicial, ele, desde logo, ainda que a sua petição inicial esteja formalmente escorreita, ele vai receber em contraponto uma decisão jurisdicional definitiva de natureza meritória, resolvendo o conflito de interesse de forma desfavorável a ele. Essa é a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido no Código de Processo Civil de 2015, ela tem dois requisitos. Primeiro, a causa não pode ter necessidade de dilação probatória. E quando é que não há necessidade de dilação probatória? Em duas situações. Tanto quanto a causa for somente de direito, ou quando, mesmo que haja produção probatória, não vai fazer diferença alguma. Por quê? Porque mesmo que tudo aquilo que o autor esteja trazendo em relação aos fatos seja verdadeiro, na ótica do processo, ainda assim, a resposta jurisdicional será desfavorável a esse autor. Logo, a produção probatória, para ele não adianta nada. O Estado juiz faz um exercício de presunção. Olha só, eu estou presumindo que tudo que você está dizendo seja correto, seja verdadeiro. Mas o ordenamento não lhe dá esse direito. O ordenamento não lhe dá essa resposta que se conforme com o pedido por você formulado. E aí a gente tem a possibilidade de improcedência liminar desse pedido. Não sendo essa hipótese de improcedência liminar do pedido, petição inicial, com todos os seus requisitos, possibilidade de indeferimento de plano em situações excepcionais, determinação de emenda, se emendou corretamente, citação do réu com audiência de conciliação. Se não emendou corretamente, indeferimento da petição inicial. Por outro lado, não sendo o caso de emenda da petição inicial ou tendo a petição inicial sido emendada e ela estando correta, não sendo o caso de indeferimento dessa petição inicial, veremos também a hipótese, que também não é corriqueira, não dá para dizer que é excepcional, mas que também não é tão corriqueira assim, de improcedência liminar do pedido, com alguns requisitos cumulativos. Não pode haver necessidade de dilação probatória e aquela solução jurídica já deve ter sido dada anteriormente por um precedente qualificado, por um julgamento qualificado, por uma decisão vinculativa, que a gente vai encontrar o rol lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, com as nuances dessa improcedência liminar do pedido. Não sendo nenhuma dessas hipóteses, a gente prossegue com esse processo com a citação do réu para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. Se nessa audiência de conciliação ou mediação for obtido um acordo, as partes chegarem até uma composição, isso será homologado pelo juiz através de uma sentença e esse processo se encerra. Três pontos bastante relevantes que são a doutrina trata pouco sobre eles. Tanto o indeferimento da petição inicial, quanto a improcedência liminar do pedido, quanto à homologação de acordo, elas podem se dar através de decisões parciais. O juiz pode entender, quando o autor formula mais de um pedido, mais de uma pretensão, que um dos pedidos formulados, por exemplo, não há requisitos na petição inicial postos de forma correta. Por exemplo, não haverá em relação a um dos pedidos competência daquele órgão jurisdicional. O que o juiz faz com isso? Ele manda o processo inteiro para outra justiça, para a justiça federal, para estadual, estadual para federal, por exemplo? Não, porque se ele manda o processo inteiro, um dos pedidos é da sua competência, o outro é da competência da outra justiça. O que ele faz com isso? Ele vai separar a petição inicial? Ele determina a parte a emenda para que a parte destaque aquele pedido? Pode até fazer isso. E se a parte não o fizer? E se ele continuar com uma petição inicial em suas mãos, que tem um pedido que está correto? É da sua competência, tem qualificação das partes, tem fatos e fundamentos jurídicos do pedido e o pedido está formulado, mas o outro não é da sua competência.
O Código hoje admite que se faça um indeferimento parcial dessa petição inicial. E esse mesmo raciocínio, ele vai prolatar uma decisão interlocutória. Por que não é sentença de extinção, de indeferimento da petição inicial? Porque eu não estou encerrando o procedimento comum, eu terei processo ainda para julgar. Então ele vai fazer isso através de uma decisão interlocutória, e essa decisão interlocutória será de indeferimento da petição inicial. Esse mesmo raciocínio a gente vai utilizar para a improcedência liminar do pedido. Quando um dos pedidos formulado encontrar adequação nessa hipótese de improcedência liminar, quanto também para quando as partes chegarem à composição em relação a uma só das pretensões. O juiz homologará somente aquela parcela do mérito, aquele pedido em relação ao qual as partes chegaram a um acordo. Tudo através de decisão interlocutória. É o mesmo raciocínio que a gente faz lá para o julgamento antecipado parcial do mérito ou julgamento antecipado parcial da lide. Tudo isso por decisão interlocutória. Obtido o acordo, portanto, na audiência de conciliação, homologa-se, seja parcialmente através de decisão interlocutória, seja de forma total através de sentença, e aí o processo está extinto. Não sendo o caso de extinção do processo nesse momento, a gente vai para a resposta do réu. Essa resposta do réu, o que precisa conter nessa resposta do réu? Tudo. O Código hoje chama de contestação toda a matéria de defesa. Toda a matéria de defesa, princípio da concentração da defesa, deve ser exercitada pelo réu numa única oportunidade e em uma única peça processual. Existem raríssimas exceções, por exemplo, impedimento ou suspeição do juiz, que o Código ainda prevê que seja feito através de petição simples, de petição avulsa. No mais, tudo deve constar da peça chamada contestação. Se o autor vai impugnar a gratuidade de justiça, se o autor vai impugnar o valor da causa, se o autor vai questionar a competência, impugnar a competência daquele juízo, tudo isso deve ser trazido na contestação. Se o autor vai trazer defesa direta de mérito, na contestação. O que é defesa direta de mérito? É resistir, é negar os fatos ou as consequências jurídicas do fato, trazidas pelo autor. Se o réu vai questionar, se o réu vai trazer uma defesa indireta de mérito, o que é isso? Ele não nega os fatos ou as consequências jurídicas do fato, mas ele vai trazer um fato novo que pode modificar, impedir ou extinguir essa pretensão do autor. E aí, essa chamada defesa indireta de mérito também será trazida na contestação. Além disso, é dado ao réu, em determinadas situações, contra-atacar o autor, exercer um direito de ação do autor. Por exemplo, em determinado acidente de trânsito, o autor pede ao réu a reparação pelos prejuízos em razão daquele acidente, atribuindo responsabilidade ao réu. O réu vem negar responsabilidade em relação àquele acidente, mas não só, vai dizer também dos prejuízos que ele, réu, teve com aquele acidente. E ele contra-ataca, ele exerce a reconvenção em face desse autor. E essa reconvenção não é em peça separada. Tudo isso dar-se-á dentro da mesma peça processual, na mesma oportunidade, portanto, na chamada contestação. Contestação hoje, portanto, engloba incidentes processuais de impugnação à gratuidade, impugnação ao valor da causa e também chamada exceção de incompetência, seja relativa ou seja absoluta, tudo isso dentro da peça de resposta denominada contestação. Defesa direta de mérito, defesa indireta de mérito e também o exercício da reconvenção. Tudo isso dentro dessa mesma peça que é a contestação. O juiz analisará essa peça de contestação e determinará ou não a manifestação do autor. Muito difícil hoje, pela concepção do Código de Processo Civil, do ordenamento processual, que não haja essa manifestação posterior do autor em relação a peça de resposta do réu. Essa manifestação do autor, depois da contestação, é aquilo que a doutrina dá o nome de réplica. A réplica é, basicamente, o autor apresentou a sua tese, veio a antítese pelo réu e o autor teria direito a uma réplica.
Se a gente for seguir uma concepção lógica, essa réplica somente seria necessária quando o réu trouxesse algum fato novo, algum argumento jurídico novo, algum documento novo, alguma prova nova, em relação ao qual é possível que haja decisão judicial com base nesse argumento novo, nesse fato novo ou nesse documento novo, e aí isso não pode acontecer sem a manifestação do autor, sob pena de ofensa ao contraditório. Mas não são só nessas situações que o Código vai exigir a manifestação do autor. O Código exigirá a manifestação do autor também, mesmo quanto a questões de ordem pública trazidas pelo réu. O que são questões de ordem pública? São as defesas processuais do réu. Quando o réu questionar, por exemplo, a falta de algumas das condições da ação, ou a falta de algum dos pressupostos processuais. Se o réu trouxer essas questões chamadas preliminares no bojo da sua contestação, ainda que elas se tratem de questões de ordem pública, ou seja, que o juiz poderá delas conhecer de ofício, ainda assim deverá o Estado juiz determinar ao réu melhor dizendo, oportunizar ao réu que, através do exercício da réplica, ele se manifeste contra essas questões preliminares ou essas questões antecedentes ao mérito, para que possa haver dali uma solução jurisdicional, que pode levar, inclusive, à extinção do processo, caso se acolha. Quais seriam essas questões preliminares antecedentes ao mérito? Referente às condições da ação, que hoje, no Código de Processo Civil, para a doutrina que ainda entende que há essa dicotomia entre condições da ação e as questões preliminares e os pressupostos processuais, para outra parte da doutrina, tanto as condições da ação quanto os pressupostos processuais, tudo isso se engloba naquilo que se entende como questões preliminares ao mérito da causa. Para que o juiz chegue até o mérito da causa, ele deve ultrapassar essas questões. Condições da ação, interesse de agir, aquilo que o autor pede em juízo deve ser necessário e deve ser útil. Ele só pode ir ao judiciário se houver necessidade da intervenção jurisdicional. Retomando aquele exemplo nosso, eu não posso pedir ao judiciário, ou melhor dizendo, eu não preciso pedir ao judiciário uma reintegração na posse se eu já estou de volta à posse. Eu posso até ter perdido a posse, mas eu já estou de volta àquela posse. Então não há necessidade da manifestação jurisdicional ou da utilidade daquele provimento. Eu não posso pedir, por exemplo, para que me dê acesso a determinado evento se esse evento já passou, para participar de determinada etapa do concurso se essa etapa já passou. Posso até pleitear uma tutela equivalente ou uma contraprestação em dinheiro, mas o que eu não posso fazer é exigir aquela tutela específica, ela não é mais útil porque ela já passou. Além disso, também temos os chamados pressupostos processuais, competência, citação válida, capacidade civil das partes, que não tenha havido coisa julgada, que não haja litispendência, que não haja qualquer nulidade prevista em lei, que não haja perempção que é a extinção do processo por 3 vezes sem resolução do mérito por responsabilidade da parte. Na 4ª vez o juiz extinguirá, por quê? Consumou-se uma preclusão que o Código dá o nome de perempção. Não haver representação adequada, se houver vício de procedimento, também haverá vício quanto a um desses pressupostos processuais e também haver ali a representação adequada por advogado. Essas seriam as questões preliminares que o réu traria em um momento anterior a discutir o mérito da causa. E aí ele poderia discutir o mérito da causa na sua defesa direta, negando os fatos ou as consequências jurídicas daquele fato, e ainda a defesa indireta de mérito, com os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito do autor. Além disso, a possibilidade de reconvenção, mas tudo isso dentro da mesma peça processual. E aí, nessas situações, o juiz determinará ao autor que se manifeste no exercício da réplica quanto a essa peça de contestação do autor. Quais são as consequências pelo não atendimento desse princípio da concentração? O Código não dá solução para isso. O Código diz que toda a matéria de defesa
deve ser exercitada numa única oportunidade, através de uma única peça processual, quando ele estipula, ao trazer, que a contestação deve trazer toda a matéria de defesa, mas ele não traz a consequência pelo não atendimento a esse mandamento. Então, solução lógica trazida? A primeira manifestação do réu no processo, quanto a qualquer matéria de defesa, gera preclusão em relação às demais, inclusive com possibilidade de revelia, que é a confissão quanto aos fatos narrados pelo autor no processo. Essa seria o entendimento lógico. Mas o que acontece, por exemplo, se o réu for ao protocolo, seja eletrônico ou seja físico, e peticionar duas peças simultaneamente, contestação e reconvenção? O juiz não irá admitir, por conta de frações de milésimos de segundo ali na distribuição entre uma e outra, ele vai tomar simplesmente a primeira e ignorar a segunda? Isso não parece ser razoável, não parece ser razoável. O que o Código não permite é que haja desequilíbrio entre as partes. O autor não pode vir com a sua petição inicial de forma sucessiva, ele vem uma única vez. E o réu também vem com o exercício do seu direito de defesa por uma única vez. Essa é a racionalidade do sistema. A partir daí, o caso concreto vai dizer, por critérios de razoabilidade e de racionalidade, de proporcionalidade, se será adequado ou não seguir a letra fria da lei ou não. Basicamente, senhores, essa é a nossa estrutura da fase postulatória no Código de Processo Civil de 2015 no nosso procedimento comum, que vamos desde a petição inicial até a resposta do réu. Vamos então para o nosso quiz com 3 questões a respeito dessa fase postulatória no Código de Processo Civil de 2015. Vamos lá. Primeira questão. Quanto à petição inicial, assinale a alternativa correta. Logo, temos somente uma correta e as outras estão equivocadas. A. O autor deve demonstrar em qual dispositivo legal sua pretensão se baseia. B. Conforme o CPC, o autor tem somente uma oportunidade para emendar a petição inicial. C. O autor deve pedir a citação do réu e a realização da audiência de conciliação, sob pena de inépcia da petição inicial. D. O pedido formulado na petição inicial vincula a decisão de mérito do juiz. Vamos aqui, então, fazer alguns comentários sobre cada uma dessas opções. Nessa primeira, o autor deve demonstrar em qual dispositivo legal sua pretensão se baseia. A gente conversou bastante sobre isso. Esse formalismo não é exigido, porque o autor narra os fatos e as consequências jurídicas do pedido e o réu se defende em relação aos fatos. Ele não se defende em relação ao dispositivo legal. E o autor também não baseia a sua pretensão com base no dispositivo legal. O que vale efetivamente aqui é a narrativa fática e as consequências jurídicas fáticas extraídas daquele fato. É isso que deve ser trazido pelo autor e deve ser respondido pelo réu. Na B, conforme o CPC, sempre que a gente tiver, isso é muito importante para os concursos, sempre que a gente tiver o início a redação de um dispositivo, de uma opção, conforme o CPC, significa dizer que o que está constando da questão deve estar expressamente no diploma legal. Então, conforme o CPC, o autor tem somente uma oportunidade para emendar a petição inicial. A gente verificou aqui que o Código é silente em relação a isso. A gente conversou até sobre dissenso doutrinário nesse sentido, que há quem entenda que há necessidade de uma emenda, há necessidade de quantas emendas forem necessárias. O fato é que o CPC não dispõe que há somente uma oportunidade para emendar a petição inicial e esse seria o equívoco da questão. C. O autor deve pedir a citação do réu e a realização de audiência de conciliação sob pena de inépcia da petição inicial. Alguns equívocos aqui. Primeiro que, e isso é um erro comum, a gente só fala em inépcia da petição inicial quando a gente estiver tratando de algo referente aos fatos e ao pedido. Não há inépcia da petição inicial em relação aos demais requisitos.
Vício de competência, vício de qualificação, vício, por exemplo, da questão da audiência de conciliação, isso não gera inépcia da petição inicial e o Código é expresso em relação a isso. A gente só tem inépcia quando houver vício em relação aos fatos, aos fundamentos e ao pedido formulado. E, inclusive, em relação às condições da ação que digam respeito a esses fatos e fundamentos jurídicos do pedido. E, além disso, a citação do réu era um requisito formal da petição inicial na legislação anterior, no Código, no ordenamento processual anterior. Não há esse requisito formal no Código atual, isso é consecutário lógico e legal da deflagração ou do deferimento da petição inicial. O pedido formulado na petição inicial vincula a decisão de mérito do juiz. Esse é o chamado princípio da congruência, chamado princípio da correlação. Não quer dizer que o juiz vai deferir aquele pedido, mas ele vai deferir ou indeferir aquele pedido. Ele não pode prolatar sentença ou decisão jurisdicional de mérito que seja em quantia ou mas em natureza distinta daquela pedida pela parte. Não pode haver aqui sentença ultra petita, citra petita ou extra petita. Não há possibilidade de que o Estado juiz responda algo que não lhe foi perguntado. Portanto, esse é o princípio da correlação. Vincula o juiz, o pedido formulado, sim, vincula a decisão de mérito do juiz, não é a decisão de procedência, mas a decisão de mérito do juiz. A procedência ou a improcedência, por isso que se diz que o julgamento de procedência ou de improcedência é do pedido e não da ação. 2. Assinale a alternativa incorreta. Ao analisar a petição inicial, o juiz poderá a. Indeferi-la parcialmente, b. Julgar procedente liminarmente um dos pedidos, c. Declarar a incompetência parcial, d. Julgar improcedente o pedido sem a oitiva do réu. A gente verificou que na atual concepção do Código de Processo Civil, do nosso processo de conhecimento, do nosso procedimento comum, existe a possibilidade dessas decisões parciais. E aí todas elas trazem uma decisão parcial, que são possíveis. Qual é a que não é possível? E aí nem parcial e nem total, que é a procedência liminar do pedido. Todas as demais são possíveis. Indeferimento parcial é possível, declaração de incompetência parcial que vai levar ao indeferimento parcial da petição inicial é possível, e a improcedência do pedido sem a oitiva do réu através da improcedência liminar do pedido. O que não é possível é a procedência liminar sob pena de ofensa do contraditório, além de não haver previsão legal nesse sentido. 3. No que diz respeito à resposta do réu, assinale a alternativa correta. A impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa devem ser apresentadas em peças separadas, concomitantemente à contestação. B. A defesa indireta de mérito deve ser formulada no bojo da reconvenção. C. Todas as matérias de defesa, assim como a reconvenção, devem ser apresentadas na mesma peça processual. D. O réu não pode arguir a incompetência do juízo e apresentar defesa de mérito na mesma oportunidade. Só há uma alternativa correta e a gente verificou aqui que há o princípio da concentração da defesa. Logo, na primeira, impugnação à gratuidade, o valor da defesa deve ser apresentados em peças separadas. Já está equivocado. A gente não tem peças separadas, salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, a suspeição ou impedimento do juiz. E aí, nesse caso, há possibilidade de petição em separado. Mas, no caso desses incidentes processuais, impugnação ao valor da causa ou à gratuidade de justiça, junto da contestação. Defesa indireta de mérito deve ser formulada no bojo da reconvenção. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Reconvenção é um contra-ataque, não é a defesa. Ainda que dentro da mesma peça processual, capítulos distintos. E eu só faço a reconvenção depois da manifestação de defesa. C. Todas as matérias de defesa, assim como a reconvenção, devem ser apresentadas na mesma peça processual. A gente verificou que essa é a regra no Código de Processo Civil de 2015. D. O réu não pode arguir a incompetência do juiz e apresentar defesa de mérito na mesma oportunidade. Não só pode, como deve.
E aí, essa é a regra, a concentração da defesa, do exercício do direito de defesa. Então, o que nós verificamos aqui através dessas 3 questões? Basicamente, uma recapitulação do que foi tratado em todo esse módulo, que é o chamado módulo da chamada fase postulatória do nosso procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. Trabalhamos com os conceitos referentes à petição inicial, os seus requisitos, as possibilidades de emenda ou de indeferimento dessa petição inicial. Trabalhamos com a situação a respeito da improcedência liminar do pedido. Também o exercício do contraditório através da resposta do réu. E essa resposta do réu, que ela deve ser desenvolvida hoje em uma única oportunidade, numa única peça processual, através daquilo que se entende como princípio da concentração da defesa. A lógica do processo, a intenção do legislador aqui foi dar organicidade ao sistema e diminuir os atos processuais, tentando dar uma duração razoável ao processo. Se na prática a gente alcança isso, o tempo dirá, mas o fato é que esse foi o objetivo do legislador. Além disso, além desse princípio da concentração da defesa, trabalhamos também, além dessa estrutura da resposta do réu, quanto à possibilidade da réplica do autor e do que ela deve conter. Que ela deve, de forma adequada, ser somente em relação àqueles pontos inovadores trazidos pelo autor, mesmo trazidos pelo réu no bojo da sua contestação. Mesmo porque não é defeso às partes deduzir novas alegações no processo, que não seja na petição inicial, que não seja na sua resposta do réu. Portanto, senhores, essa é a nossa estrutura da fase postulatória do procedimento comum. Nos vemos no próximo módulo, onde trabalharemos de forma específica quanto à tutela provisória. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.